Que alegria ver vocês aqui e com esse ânimo, com esse bom ânimo, meu Deus do céu, de misericórdia, isso aqui é coisa boa, essa é secundário. Já colocar aqui meu iPad, porque eu fiz um roteirinho, porque a cabeça já não é mais aquela cabeça, né? Então, a gente precisa, para não perder o fio da meada. Pronto. Então, eu quero... acho que está bom o microfone, né? Aqui, está bem. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz por estar aqui e ver vocês, essas carinhas lindas. E também os que estão online, né? Que possam também ver. Eu estou muito feliz mesmo. E o tema de hoje é um tema desafiante para nós, perdoados, mas não limpos. Isso fez a gente fazer uma viagem em termos doutrinários, porque a primeira mensagem que a gente viu foi do Emmanuel. Emmanuel que tem uma mensagem que fala a respeito, com esse título, perdoados, mas não limpos. Mas nós lembramos, quando estávamos pensando nesse tema, que nesse congresso, a Federação Espírita do Distrito Federal está fazendo uma homenagem ao penúltimo livro da codificação, o Céu e o Inferno. Falei, meu Deus do céu, mas o Céu e o Inferno é o local de maior referência sobre esse assunto, perdoados, mas não limpos. Desde aqueles espíritos sofredores até aqueles que já estão numa situação bem melhor, espírito evoluído. Então, pronto, estava tudo delineado. Mas vamos começar pela expressão, essa expressão, perdoados, mas não limpos. Se a gente for pensar bem, é uma expressão que se refere que, embora tenha sido concedido perdão por alguma ofensa que chegou à pessoa, isso não exime ambos, o ofendido e o ofensor, das consequências. Das consequências. É um ato. Ou seja por palavras, uma ofensa por palavras, seja uma ofensa por atos, tudo que fazemos na vida, ter o nosso pensamento, gera uma ação, uma reação. É uma ação que gera uma reação. Então, perdoados, mas não limpos, é muito feliz essa expressão. Alguém perdoou a ofensa de outra pessoa. E para ambos nós vamos ver que existem consequências dessas duas decisões, a de perdoar e a de ofender. Então, nós lembramos aqui de imediato de uma citação de Mateus, que a pessoa, então, a pessoa que perdoa, né? A pessoa que é perdoada, a pessoa que ofende, é o que nós lidamos no dia a dia da nossa existência. E quando nós falamos dessas consequências, queridos irmãos e irmãs, consequências para o ofensor e consequências para o ofendido, nós temos que analisar quais são essas consequências. Então, vamos começar pelo ofendido. A pessoa que recebeu uma ofensa e perdoou. E aí, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, capítulo 5 o Sermão da Montanha, é onde inicia o Sermão da Montanha, no capítulo 5, que vai até o 7º. Então, lá no Sermão da Montanha,
uma das mensagens mais significativas do Cristo, de Jesus, Mateus fez o seguinte registro, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, a pessoa que perdoa, independente do grau, da gravidade da ofensa, é uma pessoa abençoada. Ela é uma pessoa bem-aventurada. Olha o status em que essa pessoa alcança. Ela é bem-aventurada porque agiu com misericórdia. Mesmo que a pessoa não seja totalmente bem-aventurada, 100% é difícil aqui no planeta, entre nós, com raríssimas exceções, alguém ser 100% bem-aventurado. Mas naquele ato específico foi misericordioso. E isso Cristo já exaltava, já exaltou e deixou para nós. Mas, ainda lembrando outras passagens do Evangelho com relação à pessoa ofendida que perdoou. Em Mateus, no capítulo 18, mais lá na frente, versículo 21 e 22, consta o seguinte. Todo mundo conhece essa passagem. Pode não lembrar de cor, mas eu vou ler e todo mundo vai lembrar. Que também Kardec analisou essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, em quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, acho que vocês podem refletir, nós podemos refletir juntos. Se uma pessoa nos ofende 7 vezes, como Pedro perguntou para Jesus, e a gente perdoa, eu acho que a partir daí nós já estamos numa boa. Eu não concordo. Errou uma vez, perdoa. Outra vez, perdoa. Não é mesmo? Mas o que o Cristo demonstra nessa passagem, que todo mundo conhece, é que o perdão é infinito. Então, a capacidade de perdoar é que nos torna bem-aventurados, porque somos misericordiosos. Mas eu imagino que a pessoa, mesmo com a pergunta do Pedro, a partir de 7, já está uma boa. Já está bem demais. Outra passagem do Evangelho que nos reporta essa questão do perdoar, nós estamos falando do que foi ofendido e que perdoou, está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. E está escrito o seguinte: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará seus pecados. Já é uma linguagem mais incisiva. Mas vamos destacar aqui que houve um momento especial, o momento que a pessoa está no estado melhor, mais elevado, ele está orando. Então, naquele momento da oração, que procura fazer uma ligação com o alto, com os espíritos bons, com os espíritos esclarecidos, então, aproveite aquele momento, como se o Cristo estivesse falando, que Marcos registrou, para perdoar. Para perdoar, porque o Pai Celestial o perdoará. Aí nós já temos outra coisa, a hora da consequência. Se nós perdoamos, é uma ação, vem uma reação. Nós recebemos a misericórdia divina.
Não é somente nós que somos misericordiosos, nós recebemos a misericórdia divina. Naquele momento, sobretudo naquele momento especial, que Marcos fez questão de registrar das palavras de Jesus, em que está orando, que está mais elevado. Então, é um momento em que recebemos boas influências superiores. Então, naquele momento, ao perdoar, nessa conversa íntima com o Pai, nós recebemos a misericórdia do Pai. E o fato de recebermos a misericórdia do Pai é uma bênção que nós não temos sequer condições de dimensionar. Agora, se nesse momento muito especial, de ligação com a fonte de todo bem, nós não perdoarmos, então realmente não é que Deus não vai nos perdoar, Deus sempre perdoa, mas nós vamos ficar entregue a nós mesmos. Nós já, naquele momento de oração, de conversa com Deus, nós não vamos receber aquele acréscimo de misericórdia, que é a misericórdia superior, perfeita, que vem de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala do perdão em inúmeras vezes, nas suas 14 cartas, nas suas 14 epístolas, assim como João, como Tiago, como Pedro, eles falam inúmeras vezes, isso sem citar os evangelistas. Mas para não citar muita coisa, nós estamos falando de fundamentos com relação àquela pessoa que perdoou, o ofendido que perdoou. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Então, veja, parece que Paulo está falando assim para a comunidade chamada Centro Espírita. Toleremos uns aos outros, suportemos uns aos outros, perdoemos as ofensas, as intrigas, vamos perdoar. Parece que Paulo está falando diretamente para nós, que convivemos dentro de uma comunidade chamada Centro Espírita. Uma heterogeneidade de pessoas, de personalidades, uma heterogeneidade de graus evolutivos entre muitos que estão conosco aqui. E, no entanto, Paulo lembra para nós suportarmos uns aos outros. Que na medida que vamos suportando uns aos outros, as falhas, as imperfeições próprias aí dos outros, nós vamos aprender o caminho, seguir o caminho do perdão. Olha que coisa inteligente. É uma questão até de inteligência mesmo. E, para citar, por último, uma lembrança do Evangelho, em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, Paulo escreveu assim: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ele está repetindo, ele vai repetindo, usa uma palavra ou outra. Sejam bondosos e compassivos uns para com outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Então, você nota que desde aquela época do movimento cristão, em todas as épocas, se existe uma coisa que é uma tecla que está sempre sendo tocada, apertada, é a questão do perdão. Perdão às ofensas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós tiramos dali, tem muitas explicações a respeito do perdão. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos eu tirei do capítulo 10 um assunto, ideias de duas mensagens. Uma do Simeão, vai ver que até que é o próprio Pedro, né? O outro Simeão. Simeão,
uma mensagem que ele transmitiu na cidade de Bordeaux, no interior da França, no ano de 1862. E veja como é que os ensinamentos de Simeão ainda são atualíssimos. Na verdade, são ensinamentos atemporais para qualquer época. Eu só tirei, na verdade, 2 ideias para trazer aqui para nós, para a nossa reflexão. Porque esse assunto, perdoados, mas não limpos, é um assunto mais para reflexão, autoavaliação do nosso comportamento, da nossa postura diariamente. No lar, junto à família, com o cônjuge, com os amigos, na vida social, no meio profissional, em todo lugar. Então, Simeão, eu tirei 2 ideias. A primeira é o seguinte: perdoar deve tocar inteligência e falar alto ao coração. Então, ele analisa que a capacidade de perdoar é, acima de tudo, uma capacidade da inteligência. A pessoa que perdoa é inteligente. Ela é inteligente porque ela não vai acumular males em volta dela, não vai acumular vibrações negativas, mesmo que ache muito disso e me diz, mas é uma questão de inteligência, é uma decisão da inteligência cognitiva. Olha, naquela época, gente, 1862, ele falou que, acima de tudo, era uma decisão da inteligência e também do coração. Mas, para perdoar, primeiro a gente tem que analisar a situação, a ofensa, e cognitivamente, pela ação da inteligência, e, em seguida, usar da misericórdia, que é o coração. Outra ideia que eu achei extraordinária do Espírito Simeão é que ele fala também que perdoar é ato de caridade e generosidade. Às vezes a gente faz muita caridade, às vezes a gente ajuda as pessoas que estão em situação de grande dificuldade, às vezes a gente faz realmente a caridade, mas esquecemos da caridade do perdão às ofensas. Veja como é que é uma mensagem atual. Então, é um ato de caridade, um ato de generosidade. Desde que, 2 pontos, é um ato de caridade e de generosidade, desde que, 2 pontos, não haja arrogância, nem superioridade. Achar que estou perdoando porque eu estou fazendo um grande benefício, porque eu sou superior, porque eu sou tal ou a tal. Não. É um ato de superioridade espiritual, moral. Superioridade moral, e que geralmente, às vezes, quando a gente perdoa as pessoas, a gente não fica, às vezes, na maioria das vezes, conforme a ofensa, a gente fica calado. Às vezes a gente só entra no processo de oração, ou às vezes a gente fala, tudo bem, está tranquilo, está certo. Raramente a gente fala, olha, o que você acabou de falar comigo, eu estou te perdoando. Eu acho que a gente nem fala. E, a não ser posteriormente, quando aquela emoção passou, no outro encontro, aí fala com a pessoa, não fica preocupado. Mas, normalmente, desde que a gente não haja com arrogância nem com vaidade. Então, em particular, deve perdoar por palavras e por ações. Então, se a pessoa chamar a gente em particular, a gente fala, não precisa perdoar para todo mundo ficar sabendo, a Marta está perdoando. Não. A gente tem que ter respeito pelo ofensor, porque é uma pessoa que está enferma. Uma pessoa que agride por palavras, por gestos, por qualquer coisa, é uma pessoa enferma. Então, a gente tem que ter caridade, como fala Simeão. E, no particular, não, está bem, está tranquilo, vamos passar. A outra mensagem é do próprio Paulo, o apóstolo. Essa mensagem foi transmitida em outra cidade francesa, que nós conhecemos, pelo menos de nome, quem não foi na cidade, é famosa, Lyon, a terra de Allan Kardec, e foi transmitido um ano anterior à de Simeão, em 1861.
Nessa mensagem, eu consegui tirar 4 ideias. Paulo tem muitas ideias, a gente fica com dificuldade para ver qual que a gente vai utilizar, porque todas são boas. A primeira, ele fala uma coisa que eu achei assim, admirável. Como é que ele pensava? Como é que ele pensa? Ele diz que perdoar alguém é pedir perdão para si próprio. Olha que concepção de perdão que a gente nunca viu. Então, quando nós perdoamos alguém, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos, para os nossos erros. Talvez nós já tenhamos agido em situação até pior que aquela que o ofensor está fazendo nessa encarnação ou em outras encarnações. Então, é pedir perdão para si mesmo, pedir a Deus perdão para si mesmo. Isso é uma ideia que eu achei genial, só mesmo Paulo com a cabeça dele. Segundo, quando a gente perdoa um amigo que nos ofende, ou um familiar que nos ofende, é, acima de tudo, demonstração de amor, de amizade. Não vou perder um amigo porque ele me ofendeu, mesmo que a ofensa tenha sido grave. Então, naquele momento, é o teste para demonstrarmos que temos amizade por essa pessoa. Outro ponto que eu tirei, tem muita coisa, né? Mas eu destaquei da fala, da mensagem de Paulo. Perdoar a ofensa é mostrar-se melhor do que era. Então, a partir do momento que nós começamos a perdoar quem nos ofende, nós começamos a demonstrar valores ou virtudes que antes nós não tínhamos. Nós andamos um pouquinho, evoluímos um pouquinho, então nós nos mostramos um pouquinho melhores, desde que não haja arrogância, não haja nada. E por último, tirei a última ideia de Paulo. Perdoar é ser indulgente, esquecer a ofensa. Às vezes a pessoa perdoa, mas não esquece, fica remoendo. Não, ou você perdoa ou não perdoa. Essas são as consequências que vão gerar atos para o ofendido. O ofendido recebe todas essas ações, essas vibrações, e ele está em paz. Agora, tem a consequência também para o ofensor. Aquele que ofende cai na lei de causa e efeito. Ele condena a si próprio, ele está condenando a si próprio. Poderá precisar, às vezes, dias depois, horas depois, vai precisar de perdão de alguém. Hoje as coisas estão tão aceleradas que a gente não precisa, na próxima encarnação, não, a coisa é imediata. Então, a pessoa que não perdoa, ela está condenando a si mesma, ela está colocando uma sentença contra si mesma. E revela uma imperfeição espiritual, que ela ainda não conseguiu combater, que não conseguiu administrar. Então, por isso, ela vai ser colocada, por ação dos próprios orientadores espirituais, o guia, o protetor espiritual, vai ser encaminhada para situações, para experiências, em que vai precisar o uso da indulgência. Então, aquela pessoa que não perdoa, a gente fala, nossa, aquela pessoa está sempre em atrito, até que ela começa a acalmar, porque ela está sendo conduzida para situações para adquirir experiência da indulgência. E, por último, a conscientização de falta do perdão. Perdoados, mas não limpos. Aquele que perdoou, perdoou, mas ele ainda traz a alma, ainda traz algumas sujidades, imperfeições, como costumamos falar na linguagem espírita, de outras existências, ou até dessas existências. Então, ele não está limpo. Ainda precisa passar por muitas experiências e outras tantas experiências, numa encarnação e em outras encarnações, para poder ascender mais. Então,
perdoados, mas não limpos. A pessoa que ofende, cedo ou tarde, ela vai cair numa situação de remorso, de arrependimento, cedo ou tarde. Por isso que os benfeitores, quando a pessoa não perdoa, a encaminha para situações em que ela vai precisar usar da indulgência, do perdão. Somente assim, nessa refrega da vida, nessa luta da vida, que ela vai aprendendo a perdoar. E quando ela cai em si, quando a pessoa que ofende cai em si, do ato que ela cometeu, da agressão, por não ter perdoado, vem o arrependimento, vem o remorso. E aí Kardec nos lembra muito bem isso lá no Céu e Inferno. Né? A pessoa, para reparar aquela falta, já cometeu a falta, já agrediu, já foi o ofensor. Mas para ela reparar aquela falta, mais cedo ou mais tarde, primeiro arrependimento sincero. Depois vem a reparação. E depois da reparação, antes da reparação, vem a aprovação, a reparação, e depois que foi feita a reparação do mal cometido, da ação cometida, é que vem o Espírito para fazer o bem a quem ele prejudicou. Então, você veja que é um caminho correto, mas é um caminho desafiante. A propósito, vai chegar um momento que vai ter que fazer o bem a quem prejudicou. Não basta reparar a falta. Não basta reparar aquele ato de falta de perdão, ou em qualquer situação. Ele vai precisar também, mais tarde, em outra situação, fazer o bem a quem agrediu. Então, na primeira parte do Céu e Inferno, no capítulo número 7, nós temos várias mensagens, muitas mensagens. Mas na primeira parte, tem toda aquela introduções, ensinamento, que Kardec define bem, mas lá no capítulo 7 é onde consta o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que Kardec nos traz. Código Penal da Vida Futura. Olha, meus irmãos, se vocês não quiserem estudar, que eu acho que devem estudar, o livro Céu e Inferno, pega o Código Penal e leia com muita atenção e procura colocar em prática os 33 artigos. Aí nós estamos bem. Estamos bem mesmo, considerando toda a nossa imperfeição. 33 artigos que sabe o que representam? Um código de conduta, é um código de conduta espírita. Como que nós devemos agir, não só em relação ao perdão, em qualquer situação da vida. É uma coisa assim fantástica, que merece ser lido, trabalhado, estudado. Então, aproveitando para nós fecharmos essa parte daquele que ofendeu, onde foi o ofendido, agora o que ofendeu, eu vou contar rapidamente mesmo, a história de Ferdinand Martin. Ferdinand Martin está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, no quarto capítulo, que trata dos espíritos sofredores. Eu podia pegar de vários espíritos, mas eu preferi pegar do espírito sofredor, porque nós estamos mais próximos deles. Verdade. Infelizmente. Então, qual era a história do Ferdinand Martin? Ele desencarnou, a morte dele foi uma tragédia, no verdadeiro sentido da palavra. Ferdinand desencarnou afogado. Mas durante o afogamento ele sentiu todos os lances, todos os passos do afogamento. Foi uma coisa extremamente dolorosa. Ele viveu aquela situação de afogado. Então, ele manifestou na Sociedade Espírita de Paris
apresentando muito sofrimento. Na primeira mensagem, são umas 3, 4 mensagens, na primeira mensagem ele nem conseguia falar direito, através do médium. Ele só conseguia falar das ondas, da água do mar, do afogamento. Você já pensou, gente, a gente desencarnar por afogamento já é um sofrimento muito grande. E a pessoa viver, o espírito ficar vivenciando isso, Deus do céu, é muita dor. Mas, antes dele desencarnar, ou enquanto ele estava ali, afogando, ele procurou ajudar várias pessoas. Procurou ajudar inúmeras pessoas. Então, em outra reunião, ele, depois que foi atendido uma vez, 2 vezes, em uma reunião, ele se manifesta mais calmo, já sob assistência espiritual, as suas emoções, aquelas imagens, já não afetavam mais ele, ou afetavam muito pouco. Então, foi perguntado, ou foi indagado, por qual o motivo dele, se ele sabia qual era o motivo, por que ele desencarnou, por afogamento e num sofrimento, e viveu aquele sofrimento tão grande. Então, ele falou uma coisa muito interessante, que na vida anterior, olha para você ver, as consequências, ação e reação. As pessoas que o ofendiam, e por outros motivos, mas as pessoas que o ofendiam, ele não só não perdoava, como sabe o que ele fazia? Ele pegava essas pessoas vivas, ainda encarnadas, colocava dentro de um saco e jogava no mar. Olha porque que ele veio de uma vida que ele procurou ser melhor, ser mais bondoso, que ele procurou ser mais justo, arrependido, arrependimento. Ele arrependeu do ato que ele fez. Ele teve uma encarnação procurando ajudar o pobre, tentando reparar a aprovação dele. Foi muito difícil, até no momento final daquela existência, tentando ajudar as pessoas. Olha as provações. Mas ele tinha que, depois disso, quando cessasse esse sofrimento, tudo isso, perguntam para ele se aqueles que ele jogou no mar vivos, as pessoas, o tinham perdoado. Aí ele fala com muita humildade, eu antevejo o perdão. Quer dizer, ele tem uma expectativa do perdão, mas só depois da reparação da falta. Então, depois que passasse por tudo aquilo, é possível que muitos tinham perdoado, mas é possível que outros não. Então, ele tinha que reparar aquela falta, apesar de ter levado uma vida que ele procurou desenvolver a capacidade de ajudar o próximo, e até no final da existência. Então, o Ferdinand, Marta, fala, eu antevejo, quer dizer, eu tenho uma esperança do perdão, mas eu tenho que reparar. Eu tenho que fazer o bem àqueles que eu prejudiquei. Ferdinand, Martin, é um exemplo, naquele momento, apesar de ser ele espírito se comunicando, ele estava sendo perdoado, mas ainda continuava com as impurezas, com as imperfeições, mas não estava limpo ainda. Então, perdoar, para nós encaminharmos para o encerramento, nós já estamos encaminhando para o encerramento, eu gostaria de destacar no final a mensagem de Emmanuel, que nós falamos no início, que está lá no livro Justiça Divina, 47, é um livro publicado pela FEB, da psicografia do franciscano Xavier, nosso querido Chico Xavier. Quem não leu esse livro, ou quem já leu e queira reler, adquira o livro, porque Justiça Divina, esse livro, Justiça Divina, ele analisa textos, temas, ideias, justamente do céu e inferno, que é o livro que está sendo homenageado nesse congresso. Feliz a ideia da Federação do Distrito Federal de homenagear essa obra. Então, Justiça Divina, da primeira página à última página,
analisa ideias que constam no livro Céu e Inferno. Por isso que eu falei essa história do Ferdinando, o livro O Código Penal da Vida Futura, que, então, Emmanuel, no capítulo 47 da obra, Justiça Divina, tem com esse título, Perdoados, mas não limpos. Então, ele começa, a primeira frase de Emmanuel já é uma frase de impacto. É como alguém que está entrando dentro de um salão, que todo mundo passa a ver. Ele diz assim, o benfeitor, em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Porque tem tantos corações generosos, tolerantes, pessoas humildes, pessoas portadoras da indulgência, que perdoam. Vai perdoando, vai relevando, mas nós não estamos limpos. Não estamos limpos. Aí ele fala, nós somos muitas vezes... Emmanuel, ele vai assim, ó, ele vai pensando, ele toca com muita elevação, com muito jeito, com muita habilidade, mas ele vai direto no ponto, ele vai na ferida. Então, como ele perdoar não é só aquela ofensa gravíssima. Somos perdoados pelo fel da maledicência. Quantas vezes a gente não fez fofoca, hein, gente? Maledicência parece uma palavra bonita, assim, da literatura, da língua, mas a fofoca, a intriga. A gente vê hoje tanta fofoca, tanta intriga nas redes sociais, que a gente fica até meio zonza. Fulano falando contra fulano, fulano foi fazer uma palestra, fulano disse isso, disse aquilo, na nossa casa espírita. Então, geralmente, nós somos perdoados, fala Emmanuel, pela nossa maledicência, fazendo intriguinhas, mesmo que seja coisa, que isso é bobagem, coisa toda. Não, intriga é intriga, fofoca é fofoca. Então, nós não sabemos as consequências que ele vai gerar. Então, ele fala, com isso, quando nós agimos na intriga, na fofoca, menor, maior, nós estamos lançando sombra sobre nós mesmos. Nós já não estamos muito limpos, já tem muita sujidade com a gente, e ainda lançamos mais sujeira. Emmanuel fala assim, somos perdoados pela brasa da calúnia, pessoas que inventam coisa. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa interpreta a outra e vai passando e vai caluniando. Quantas pessoas são caluniadas, mesmo no movimento espírita mesmo. Até o Chico Xavier, o Divaldo, ninguém ficou livre. Estou falando, Ivone, esses espíritos assim, que vieram com uma missão. Então, Emmanuel fala, por causa da calúnia, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente emite uma opinião, um parecer sobretudo quando é pessoas e fato. Então, Emmanuel fala, nós começamos a trazer para nós aquele fogo, porque é ação, reação, ação, reação. Eu estou caluniando, serei caluniado, ou algo semelhante. Emmanuel fala, conseguimos perdão pela ofensa grave, pela grave ofensa que fizemos. Às vezes a gente exagera. Mesmo com todo o ensinamento do Evangelho e da doutrina espírita, de vez em quando a gente exagera. Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, a gente perde o freio da situação. Então, Emmanuel fala que nisso aí, nós voltamos contra nós mesmos essa fraqueza, da invigilância, de não saber segurar a língua, de ficar quieto, ou então, na hora daquele tumulto, daquela coisa, se for uma ofensa grave, como ele fala, orar, fechar a boca, botar aquela água, como o Chico falava, na boca, lacrar a boca, e para que os pensamentos não fiquem andando por aí, fazendo ligações com os espíritos que estão na mesma categoria da gente, a gente começar a orar. Emmanuel fala também, somos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Quantas vezes
a gente se esforça, a gente vê pessoas, nós agindo com violência. Mas essa violência volta contra nós. Aquela pessoa, naquele momento, é vista como uma vítima, o ofendido, e nós o ofensor. Então, Emmanuel, no final, vai fechando a mensagem, fala, meu Deus, como é que Emmanuel é iluminado. Ele compreende quando nós, ele fala ele, mas quando a pessoa, o indivíduo, começa a compreender e perdoa, ele se eleva. Que não é só uma expressão da boca, um gesto, mas ele começa a se elevar. Aí começa a limpeza, estamos limpos. Quando a gente começa o processo de elevação, começa a limpeza. Emmanuel fala, podemos ser até ridicularizados, atacados, perseguidos, dilacerados, porque perdoamos. Mas, todas as vezes que evitamos o mal, ainda como eles são uma afeição de defesa, eu agi assim porque eu estava me defendendo, mas todas as vezes que nós evitamos o mal, em que nós somos atacados, ridicularizados, zombados, e nós perdoamos, nós iniciamos o nosso processo de limpeza. Em vez daquela sombra que jogamos em nós estamos tirando, estamos limpando, já aqui. Você veja como é que é um processo educacional, gente. Um processo educativo, de alta educação. Por isso que eu peço a vocês, mais uma vez, recomendo mais uma vez, a leitura na primeira parte do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, que é de 33 artigos, que é um código de... Nós seguimos aquele, nós vamos sair daqui para a próxima muito bem. Nós somos capazes até de entrar na regeneração. E Emmanuel vai... Obrigada. Se a gente colocar em prática aqueles 33 artigos, eu estava pensando ontem, falei, meu Deus do céu, eu estou marcando o que eu preciso melhorar. Tinha um bocado de coisa marcadinha lá. Nós já estamos abertos aí à possibilidade da regeneração. Emmanuel fala também, abençoados pelo perdão que concederam, brilham nos planos superiores da existência. Então, aquela pessoa mesmo que foi ofendida, mas aquela pessoa que foi ofendida, ela passa até a ser o nosso anjo guardião, o nosso protetor. E nós temos um grande exemplo em relação a Paulo e Estevão. Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo, morreu, foi condenado à morte por ação direta de Paulo de Tarso. Naquela época chamava Paulo ainda. E Paulo presenciou a execução de Estevão, mas Estevão é um espírito que perdoou. Antes mesmo de ele ser executado, ele já tinha perdoado. Era uma alma generosa, de indulgente, amorosa, mesmo que aquela execução doesse, porque ele estava deixando sua irmã, sua família. E depois, para que Paulo pudesse cumprir a sua missão, inclusive nas cartas, nas 14 epístolas, quem é que ficava ali ajudando, auxiliando, encaminhando, que se tornou o espírito protetor dele? Paulo. Foi o espírito protetor de Paulo, Estevão. Então, quando a gente perdoa, aquela pessoa olha para a gente com gratidão e nós conquistamos a amizade. Então, Emmanuel fala que estaremos limpos, cada consciência estará limpa quando vive e progride entre os seus próprios reflexos. A gente vai administrando os nossos reflexos, ação e reação, causa e efeito, aprendemos a fazer escolhas mais acertadas, mais ajustadas, e com isso nós vamos, eu vou usar uma palavra, uma expressão bem popular aqui, nós vamos limpando a nossa barra, vamos limpando, para que a próxima encarnação,
Aí vai ser bem melhor. E, por último, Emmanuel fala que é um gesto de bondade e perdão que nós alcançamos. Então, tudo isso, traição, crueldade, intriga, tudo isso existe. Mas, se nós, é o final da mensagem dele, o final da nossa fala, mas se nós, independentemente do grau evolutivo nosso, independente dos desafios que enfrentamos na vida, que não são por acaso, são desafios que estão aí para fazer a limpeza nossa, para que nós fiquemos limpos. Se nós fizermos opção pelo bem, Emmanuel fala assim, basta eleger o bem como padrão de conduta. Não é só a gente admirar o bem, já passamos dessa fase. Agora, nós vamos eleger o bem como um padrão de conduta em qualquer situação, até quando estiver dormindo fora do corpo físico. Aí ele recomenda, pense nisso. Que Jesus nos abençoe. Agradeço de coração estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada.